Boa tarde, Carla Soraya. Boa tarde você que está assistindo Tarde Livre. Como vocês sabem, hoje é terça-feira. E terça-feira é dia dele, do Dr. Edilson Pinheiro. Ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Tudo bem, Dr. Edilson? Boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carla Soraya. Boa tarde a todos do Tarde Livre. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E nós vamos dar início ao nosso quadro, respondendo duas perguntas de telespectadores que pediram para não serem identificadas. A primeira diz o seguinte: Dr. Edilson, quais as cirurgias plásticas mais comuns em pessoas que emagreceram muito e quando se deve fazê-las? Primeiro vamos começar pela última pergunta. O que quando deve ser feita a cirurgia após que emagreceu muito? Essa cirurgia de ex-obeso, após normalmente 1 ano a 2 anos após a cirurgia de redução do estômago, né, onde a paciente perde às vezes 30, 40, 50, 60, até 80 quilos. Então, é em torno de 1 a 2 anos. A primeira pergunta, onde se faz quais são as cirurgias mais comuns, aí estamos a mama e o abdômen. Isso porque são as regiões onde existe a maior flacidez. Então, principalmente a abdominoplastia, onde existe uma flacidez muito grande, onde normalmente é a primeira cirurgia que a paciente deseja fazer. E é verdade que problemas como diabetes, anemia, alterações cardiovasculares e maior incidência de trombose são comuns em ex-obesos, exigindo uma extensa avaliação clínica e psicológica no pós-operatório? É verdade, mas após 1 ano, 2 anos, isso aí entra mais em equilíbrio, né? E se o paciente tiver todas as condutas do cirurgião bariátrico que realizou, não vai ter nenhum problema. Então, pode ser feita com tranquilidade, inclusive sem muita intercorrência. Na clínica fazemos muito esse tipo de cirurgia e assim, nós pedimos toda a avaliação completa. Quando dá alguma alteração, ele volta para o cirurgião e onde é refeito esses exames e até ele estiver bem é que realmente realizamos a cirurgia. Tá, a gente vai responder agora a Lia, da Aldeota, que ela pergunta: quem faz academia pode malhar depois da cirurgia normalmente, sem restrições? E se não puder, quanto tempo depois pode malhar? As restrições tem sim. Normalmente indicamos 3 meses após a cirurgia. Isso por quê? Porque existe uma aderência, existe por exemplo, prótese ou abdômen, né? Vai ter uma aderência, vai ter uma fase de recuperação e que a gente não pode encurtar esse tempo. Então, 3 meses é um tempo médio onde liberamos para a academia. Antes disso, pode se tornar um risco maior para a paciente, no caso da próstata deslocar, sentir dores, dar seroma, hematoma. Então, é melhor ter esse cuidado. Pouco tempo você vai passar a vida toda, no caso, vamos supor, de uma prótese, né? Então, custa esperar 3 meses, né, para uma cirurgia dessa, ou então no abdômen, né? E no caso dos atletas que já são acostumados a trabalhar o corpo, eles também têm que ter esse tempo de 3 meses? É o ideal, dependendo da cirurgia. Alguns liberamos ou mais cedo ou mais tarde, mas é o ideal, a média é esse período. E é válido para todos, tanto faz atleta como não atleta. A conduta é para todos. E a Fernanda, ela pergunta: quem faz lipoaspiração ou abdominoplastia, quais cuidados devem tomar para não perder os resultados? É muito importante essa pergunta, porque todos assim vão achando que fazer a lipoaspiração vai resolver o problema da vida, que pode comer depois o que quer. Não é bem assim. Você não pode jogar todo o resultado numa cirurgia. Então, se você está disposto a fazer uma cirurgia plástica, no caso a lipoaspiração, é o ideal que primeiro melhore a alimentação, ou seja, não fique comendo coisas inadequadas, ter um período regular de 3 em 3 horas, comer alimentos saudáveis, com frutas, verduras, ter cuidado com a carne, o frango e o peixe. Então, ele tem que mudar esses hábitos, porque senão o que vai acontecer? A cirurgia, logo após esse período, ela vai voltar tudo que às vezes até pior. Então, quem está disposto a fazer uma cirurgia plástica deve realmente se cuidar, incluindo a atividade física, que é muito importante para manter o resultado. E quem faz a cirurgia bariátrica, Dr. Edilson? A pessoa emagreceu muito porque tem todo o procedimento, todo o cuidado durante todo o processo, né? Comendo um pouquinho. Aí depois que a pessoa está liberada, a pessoa volta a comer muito de novo.
A cirurgia não quer dizer que a pessoa vai passar o resto da vida magra. Ela pode engordar tudo que ela conseguiu perder? Eu acho que tudo não vai acontecer, mas vai engordar bem. E passa a ser até um risco para ela, inclusive de vida, né? Porque a pessoa que faz cirurgia bariátrica está disposta a mudar os hábitos de vida que já estavam em alto risco. Então, ela é muito importante que ela mantenha a proposta da cirurgia, que é comer menos, né? Modificar os hábitos alimentares, fazer atividade física para isso não acontecer mais. Passa a ser um risco até maior do que quando era antes. Mas a pessoa precisa fazer um acompanhamento psicológico também para passar a pensar como uma pessoa magra? Essa cirurgia, normalmente realizada pelos cirurgiões bariátricos, eles têm uma equipe, né, de multidisciplinar, incluindo psicólogos, endocrinologistas, nutricionistas, para poder exatamente ela mudar a forma de viver, inclusive, né? Não só de alimentação, de atividade física, mas também uma forma de viver. Então é muito importante que quando for fazer a cirurgia plástica já tenha passado por todo esse processo, né? Que normalmente é 1 ano, 2 anos após essa cirurgia. E quem faz um procedimento no abdômen, por exemplo, precisa voltar ao consultório do cirurgião plástico? Sim, eu digo sempre, a cirurgia é normalmente 30% do resultado, né? Os outros 30% é o pós-operatório, que deve ser muito bem feito, ou seja, até 6 meses após a cirurgia. Então, lá no consultório, o paciente vai 2 vezes por semana, até a 3ª semana. Depois, a partir daí, 1 vez por semana. Nós passamos para cada 10 dias. Aí, a cada 15 dias, até o 6º mês, a gente está acompanhando. Por que isso? Porque o pós-operatório, às vezes, ele é mais importante que até a própria cirurgia. Porque se você não faz um acompanhamento bem feito, não orienta bem, e a paciente também não cumpre o que deve ser feito, a cirurgia não vai adiantar. Ela vai ter algum probleminha, acaba a cicatriz ficando escura, ou o umbigo fechando, ou o umbigo abrindo, se alimentando mal, né? Ficando com gorduras localizadas. Então é muito importante esse acompanhamento. Se ela fez abdominoplastia, no caso, né, exemplo, ela deve ser acompanhada pelo cirurgião pós-operatório, e porque depende de uma série de fatores, inclusive também do organismo. Então ela tem que ter uma cicatrização boa, né, e para a cirurgia ficar muito boa também. E evitar sol. Então são uma série de cuidados que vai fazer essa cirurgia ficar bem. Não é apenas a cirurgia, é apenas um detalhe. Vamos supor, 30%, os outros 30% é o organismo, e os outros 33% passa a ser os cuidados dela no pós-operatório. E quem faz prótese de silicone, quem coloca o silicone, precisa trocar alguma vez? E quanto tempo você pode ficar com o silicone no corpo? As propostas dessa nova tecnologia de prótese de silicone, a maioria delas são permanentes, ou seja, você coloca, não há necessidade de trocar. O que acontece com a maioria das pacientes, com o passar dos anos, vai começar a existir uma certa flacidez. Então, a prótese vai estar no lugar direitinho, mas a mama vai estar caída. Então, com o passar do tempo, pode acontecer alguns ajustes, ou seja, nós podemos melhorar, fazer um pinçamento na mama para ela levantar. Então, vai depender de cada paciente se vai fazer ou não, independente do tempo. Vamos supor que 20 anos depois a mama fique flácida, a prótese vai estar bem. Então, o que nós fazemos é apenas levantar a mama para o local onde estava antes, mas não há necessidade de mexer novamente na região onde está a prótese. E quem colocou a prótese tem que esperar quanto tempo até engravidar? O ideal é que pelo menos 6 meses, né? Se ela engravidar após 6 meses, não tem problema. Também antes não teria, né? Mas se ela está predisposta a isso, porque existe a fase de recuperação. Então, nos primeiros 6 meses ela está ainda recuperando, o organismo está voltando ao normal, a pele que está que aumentou de tamanho, né? Está mais elástico para adequar aquela prótese. Então, se ela engravidar nesse período, vai começar todo o processo de novo. Então, é muito importante, pelo menos até 6 meses, era o necessário para ela engravidar. Mas se acontecer de alguém engravidar tendo colocado a prótese antes desses 6 meses, não precisa se preocupar, não. Não tem problema, não. Pensa que tem que ter um cuidado maior para hidratar bem a mama, né? Para cuidar dela, ver se não vai ficar cheia de estrias, e aí a gente não pode ter um bom resultado. Mas se ela cuidar direitinho, não tem nenhum problema para o bebê, nem para ela, não. Isso aí não tem, pode ficar tranquila. Ok. E é preciso de acompanhamento de um mastologista após a cirurgia da mama?
Após a cirurgia de prótese de silicone, pelo menos assim, o ideal é que volte anualmente ao cirurgião plástico para ele pedir alguns exames de rotina. Se a paciente já tem um histórico de tem alguém na família com câncer de mama e ela colocou a prótese, é muito importante que a cada 6 meses ela seja acompanhada por um mastologista, onde vai pedir ultrassom, a mamografia se necessário, mas esse acompanhamento é muito importante. Mesmo até antes de quem não colocou a prótese, né? Mas o fato de uma mulher ter prótese de silicone, isso não quer dizer que ela vai ter uma dificuldade de detectar algum problema de tumor, para quem não tem. Não tem problema. Hoje em dia os exames estão muito bons, né? São hoje de altíssima resolução, os ultrassom quanto a mamografia, que não atrapalham o diagnóstico. O que pedimos sempre é que ela faça um exame de ultrassom antes, ou mamografia, antes da cirurgia para poder acompanhar, para poder ser comparada com o anterior. Mas não há nenhum problema em ela colocar a próstata, os exames hoje são muito bons e não vai atrapalhar o diagnóstico. Ok. Então, se você também de casa quer que a sua pergunta seja respondida pelo Dr. Edilson, é só escrever pra gente, tardelivre@tvdiario.tv.br. Mas se você prefere ligar e fazer a sua pergunta pra gente trazer aqui pro Dr. Edilson, liga pro TV Diário e você, 4002-2599. Mas se o seu caso é outro, você quer rever alguma entrevista já feita por ele, é só acessar o espaço que ele tem no YouTube, www.youtube.com/Dr. Edilson P. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Daniela. Obrigado, Carla Soraya. Um abraço a todos do Tarde Livre e continue enviando suas perguntas para que possamos tirá-las na próxima semana. Um grande abraço. É isso aí. Continue enviando suas perguntas que a gente traz aqui e conversa com ele. Nós conversamos com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui.